Mais um Conexão Empresarial começando, é sempre uma alegria estar aqui com vocês semanalmente. Como eu digo sempre, o que me motiva a fazer o programa é levar uma mensagem de positividade e de motivação para as pessoas que gostam de empreender, gostam de falar de negócios, e é por isso que o programa Conexão Empresarial surgiu e é por isso que ele continua toda semana especialmente para vocês. Eu fico muito feliz quando eu encontro alguém na rua que diz que ouviu ou que assistiu o programa de algum dos empresários ou empresárias e que aquela mensagem fez alguma diferença na vida dessas pessoas. Por isso eu já deixo aqui para vocês o convite, se você quiser assistir esse e todos os outros programas Conexão Empresarial, basta acessar as nossas redes, o nosso canal no YouTube, o canal do TH+ SBT Interior. Nós estamos nas redes sociais, no Instagram com @Conexão Empresarial SBT e com o nosso canal no Spotify, onde você pode acessar colocando, mirando a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui na tela. O programa de hoje está muito especial, vou conversar com o empresário publicitário Evandro Takal, de Guararapes, que fez a sua vida profissional aqui em Araçatuba e hoje exporta para todo o país a criatividade, a mão de obra na comunicação para grandes empresas do interior e também de São Paulo. Vai contar um pouco para a gente como começou a Ritmo Propaganda, o Estúdio One de produção audiovisual e como ele tem surfado de maneira positiva dentro das mudanças de mercado com a digitalização, a era das redes sociais e agora inteligência artificial. Takal, obrigado pela receptividade e por nos conceder sua primeira entrevista na televisão, né? Obrigado você, Joca, né? Eu acho que é bem recíproco essa admiração. Tenho por você, por toda a sua família, na verdade é uma honra, né, ser entrevistado por um membro de uma família que nasceu praticamente na comunicação, né? E obrigado por estar aqui na Ritmo e tamo junto. Bom, eu conheço um pouco da história, mas a gente quer compartilhar com as pessoas que estão nos acompanhando. Takal, eu queria que você me falasse um pouquinho, fizesse um panorama, um raio-x da empresa hoje, assim, os segmentos que vocês atuam, quantos colaboradores, se você está atendendo também São Paulo, e depois a gente faz o inverso, fala de como está agora e depois a gente conta para as pessoas como tudo isso aqui começou. Certo. Bom, hoje a Ritmo, ela está em Araçatuba, né, já tem 11 anos, e ela conta com 23 colaboradores. Ela é uma agência no estilo 360, né, que o pessoal costuma falar, que a gente tenta trazer tudo de comunicação para dentro da agência. Então, a gente tem a Estúdio One, que faz parte da Ritmo, para as produções audiovisuais. Então, quando a gente tem captações, quando a gente tem roteiros, seja para a internet, para a televisão, a gente faz tudo aqui dentro. Em relação a clientes, a gente está bem segmentado na indústria. A gente tem aí cerca de 30 clientes, 35 clientes. Vamos dizer que 80% é indústria e das indústrias, grande parte é da indústria alimentícia. Né? A gente atende uma série de granjas e como a gente está no interior de São Paulo, a gente atende também um pouquinho do agro, né? Então a gente tem algumas empresas de fertilizante, genética de Nelore e dentre outras aqui do setor de alimentação também. Olha, hoje você, eu acredito que não só é respeitado no mercado, mas também seus amigos, seus familiares, e eu vou até pedir licença para a gente trazer uma história que você me contou, que muitas pessoas passam por isso, que é aquela coisa quando você está sendo criado numa família que exige muito dos filhos, você tem irmãos, existe aquela coisa da comparação, você tem essa ascendência oriental, né? A cultura japonesa é uma cultura extremamente rígida, né? Com relação à criação. E aí eu queria que você falasse um pouco para mim como foi tudo isso, assim, se desde criança você teve esse incentivo dentro de casa e também como que você chegou da sua formação que é na área de programação, né? Eu comecei a fazer sistema de informação isso. E depois eu acabei indo para publicidade. Eu queria que você contasse, se você não se importar para as pessoas, sim. O quanto a sua autocobrança em se desenvolver enquanto profissional impactou na sua trajetória. Assim. Eu acredito que não só a minha família, mas de outras, né? Vamos colocar na década de 90, talvez até hoje isso, né? O filho entrou para a escola para passar no vestibular, né? Então eu tenho irmãos formados na Unicamp, a minha irmã em economia, meu irmão formado na USP em engenharia elétrica e eu sou o mais novo, então eu tive uma certa cobrança, né? O que eu vou ser, né? Só que eu sempre fui um pouco mais criativo, digamos assim. Eu sempre gostei, eu sou o filho que gostava de ouvir música, de assistir filme, de ler livros diferentes do convencional, de viajar. Morei fora, né, do Brasil, morei em alguns lugares aí durante quase 5 anos somando.
Então, fiquei um pouco perdido nesse início, né? Eu acho que a gente, com 18 anos, é muito jovem para escolher o que vai fazer até o resto da vida, porque a gente tem pressão familiar, social, de amigos e uma indecisão. E essa indecisão, na verdade, ela acabou quando eu entrei na área de publicidade. Foi em meados de 2007, 2008, não lembro a data certinha, mas foi na Unip, né? Eu comecei a fazer o curso de publicidade, gostei. Sempre gostei muito da parte de fotografia, então assim, voltando ao lado artístico, né? Sempre gostei de foto, vídeo, sempre gostei de tecnologia. Então aquela mistura toda, na verdade, se resumia à comunicação, de uma certa forma. Não a comunicação como um jornalista, mas uma comunicação mais visual, mais audiovisual. E o meu início de carreira foi como designer gráfico, que eu comecei em gráficas rápidas aqui da cidade, posso citar? Claro. A WordPress, depois eu fui para a agência da Drafts, do Cado Faganello, depois para a agência Pontual do Rogério. Então ali, nesses caminhos que eu trilhei, tive muita bagagem, muito conhecimento, então isso foi essencial para chegar hoje ao ramo que eu estou atuando aí há pelo menos uns 15 anos. Isso é muito interessante, né? Como as pessoas às vezes têm dificuldade de entender que essa economia criativa, que é a economia de empresas de eventos, de publicidade, enfim, que giram, que fazem girar no país e no mundo todo uma quantidade enorme de dinheiro, é um caminho que, se bem trilhado, é muito positivo e pode ser bem sucedido, né? E a formação tradicional das famílias geralmente é de entender que o filho bem sucedido é aquele que vai cursar uma faculdade de medicina, de direito, economia, engenharia e assim por diante, né? Sim. E aí agora eu queria que você contasse uma curiosidade, assim, por que ritmo? Quando você começou a agência, todo mundo que pensa em montar uma empresa esbarra na primeira dificuldade, que é pensar no nome, né? E por que ritmo na agência? E comigo não foi diferente, né? Em 2014, quando a gente começou a empresa, a gente fala a gente como se fosse um monte de pessoas, mas era praticamente você e todos os seus sonhos. Eu e meus sonhos e minha esposa me apoiando. Legal. Então, até abrindo um parênteses, eu acho que é essencial a esposa, a família, filho, sempre apoiar. Eu tenho muitos exemplos de sucesso de pessoas que a família apoiou no sonho e deu certo, assim como exemplos contrários também. Mas voltando, em 2014, quando eu comecei a trabalhar por conta, a gente tinha alguns clientes da música, o Vitor, que é da FSA Carrons, a marca de carrom aqui de Araçatuba, o Max, que é da AVS Bags, que é uma fábrica de bag, o Marivaldo, que era um cliente que era um representante comercial em Brasília, e outras marcas de microfones, de acessórios musicais. E eu, com o meu nome, Takao, estava trabalhando para cima e para baixo, viajando. A gente foi em feiras na Alemanha, a gente foi em feiras no Peru, em Lima. E de repente deu um estalo, isso foi em 2015 já, um ano trabalhando. Eu falei, cara, eu preciso de um nome. E aí um nome que me veio à cabeça foi Ritmo, por causa desses clientes. Então na época eu procurei no INPI e no Registro BR, estava disponível. Dei entrada, saiu, então eu falei, vai ser esse o nome. Então, pelo menos ele tem um princípio, uma história, apesar de parecer um pouco genérico, mas ele tem uma essência. Tem um porquê, né? E isso é o mais importante, eu acho, para as pessoas na hora que elas vão pensar no nome de uma empresa ou de uma marca, né? Tem que fazer sentido para a pessoa. E você falou uma coisa muito legal, que como a gente tem esse propósito de estimular as pessoas a realizarem os sonhos, então eu espero que muitas pessoas que estão nos acompanhando, que têm sonho de empreender, que empreendam, né? Com consciência. Mas uma dica que você deu que é muito legal é para as pessoas que pensam em algum nome, acessar o site do INPI. Do INPI, para dar uma consulta, mas o ideal é ir atrás de um advogado, porque às vezes a gente acha que está disponível e tem nomes com fonética semelhante e não sai o registro. Ah, tá. Bom, para quem não sabe, o INPI é onde você registra marcas, nomes, enfim, patentes. E aí você pode acessar lá, mas como o Takao disse, é bom ter sempre um advogado orientando. Bom, o ritmo da conversa está maravilhoso, mas a gente vai para um rápido intervalo. Não saiam daí, porque daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre o mercado de comunicação, que tem mudado drasticamente nos últimos anos, depois da digitalização e agora com a IA, então mais ainda. E o Takao com certeza vai agregar muito aí para a gente. Espero vocês daqui a pouquinho.
Olha só, pessoal, tô gravando para vocês de dentro do Leito Cama Reunidas para vocês conhecerem o quão especial é viajar com esses carros da Reunidas Paulista. A viagem passa a ser realmente uma viagem tranquila e você chega descansado no seu destino, porque você passa a viagem toda praticamente dormindo. Isso porque o Leito Cama Reunidas tem um encosto que reclina 180 graus, apoio para pernas e para pés para você dormir como se você estivesse realmente deitado na sua cama, além de disponibilizar para você uma manta e um travesseiro. E se você quer privacidade, também tem a cortina. Se você tiver sede durante o percurso, tem água fresca disponível para você durante todo o trajeto. Tem luz de leitura, tem o kit, o lanche, que é uma delícia com várias bolachinhas e coisinhas gostosas, entre tantas outras facilidades, como um ar-condicionado sempre confortável para sua viagem, banheiros disponibilizados e higienizados para você poder ter tranquilidade e conforto durante todo o seu trajeto no Leito Cama Reunidas. Por isso, já entre no site da Reunidas, verifique o seu próximo destino. Entre eles, a Reunidas está presente em Araçatuba, São Paulo, Angra dos Reis, Paraty, Rio de Janeiro, Santos. São várias cidades com serviços do Leito Cama para você poder chegar descansado e tendo uma viagem verdadeiramente 5 estrelas. Por isso, entre no site da Reunidas e reserve já a sua próxima viagem. Gente, estamos de volta com o bate-papo, passa muito rápido, né, Takao? Passa rápido. Muito rápido, eu já quero deixar aqui para vocês as redes sociais da Ritmo também, para vocês quiserem conhecer o trabalho da agência. Agora vamos falar de comunicação, né? Eu acho que tem muita coisa para ser falada. Você, ao longo desses anos todos, aí são 10, quase 12 anos de empresa, é isso? De empresa 11, mas de publicitário atuando em agências aí já passou de 15 já. Primeiro que você acompanhou uma transformação muito grande, né? A gente vê hoje, assim, as agências de publicidade dos anos 90, início dos anos 2000, tiveram que se adequar muito para o que foi a troca, né, da comunicação tradicional do jornal, outdoor, rádio, TV pro digital. Você acompanhou isso, redes sociais e tudo mais. E agora toda a transformação que a IA vem trazendo. Queria que você fizesse um panorama de como você, enquanto agência, se posicionou para valorizar o trabalho, porque também tem muitos clientes que eventualmente falam, eu tenho uma pessoa que faz as minhas redes sociais, o que é um trabalho importante também, mas como que você fez para se posicionar e conquistar espaço no mercado e agregar valor nos serviços que você oferece para os clientes, para que as pessoas entendam o que tem por trás de uma agência de publicidade? Certo. Bom, basicamente a gente comunica, seja na época do jornal, seja na época da rede social ou sei lá o que vai vir pela frente, né? Mas fazendo um rápido panorama, né? Eu sou da época, né? Eu tô velho para falar isso, né? Não, mas eu tô com você. Bom, eu tenho cabelos brancos, né? Então eu sou da época do jornal, sou da época de revista, outdoor ainda está em alta, rádio ainda está em alta, eu acredito. Mas a gente basicamente comunica. Seja através do digital, seja através de outras mídias tradicionais. Mas o digital ele trouxe uma mídia de 2 vias, né? Porque antes a gente criava uma campanha, entreguei essa campanha e vou mensurar o resultado daqui 15 dias. Agora o resultado é imediato e um pouco mais cauteloso, né? Então a gente tem teto de vidro o tempo todo. Então a gente está na internet, a gente tem que ter um radar ligado para ver o que está acontecendo, se está performando, se não está performando. Mas no cenário de hoje, com tantas mudanças, né, ainda mais que você falou da IA, a gente teve que se adequar, está se adequando e está usando muito, né? Hoje não tem como a gente enxergar mais para a agência sem IA. Antes da gente falar da IA, você falou da revista e esses dias eu ouvi um colega nosso, um dos maiores publicitários do Brasil, Nizam Guanais, falando que as revistas e o impresso vai voltar porque, querendo ou não, ele tem o valor agregado da experiência do toque, né? Não sei, eu pelo menos gostava até do cheiro da impressão de revista. Você concorda com isso? Você acha que algumas coisas que praticamente sumiram devem retomar pelo valor agregado? Como, por exemplo, receber um convite, né, de uma festa impresso. É muito diferente, né? Você consegue, inclusive, posicionar uma marca, um empreendimento imobiliário que está se lançando de uma maneira diferente com a experiência dos sentidos mesmo, né? Não, com certeza. Eu acho que assim, volta, mas de uma maneira um pouco mais precisa.
né? A gente pode falar que antes era um pouco mais, vamos fazer um panfleto e rodar 60 mil unidades e encher Araçatuba. Talvez não é mais por esse caminho. Sim. Mas eu acho que o impresso ele nunca vai perder o significado, a essência, igual você falou, mas ele vai ser um pouco mais direcionado, né? Ou um pouco mais seleto. Poxa, comprei um convite da festa X ali, né? Eu vou receber esse convite, eu quero receber ele fisicamente, né? Mas caminhando em paralelo ao digital, né? Eu ainda vou segurar um pouco a IA, porque a gente conversou outro dia aqui no bate-papo, e você falou uma coisa muito legal, assim, quando as empresas procuram uma agência, entendendo que a agência vai resolver todos os problemas, né, de posicionamento, de produto, de preço. Qual que é o trabalho que quem tem uma empresa, que está começando uma empresa, na sua opinião, tem que fazer dentro de casa, que não é terceirizado, não é adequado que se passe para uma empresa fazer? Quando a gente fala de marketing, a gente está falando de produto, a gente está falando de preço, a gente está falando de praça de atuação e também de propaganda. Só que muitos empresários não percebem que, na verdade, eles dominam, vamos dizer, 75% disso. Porque ele criou um produto, ele sabe onde ele pode vender e ele sabe o valor que ele pode vender. E a gente, como agência de propaganda, a gente vai atuar com uma forma estratégica baseado naquela lição de casa que ele já fez. Né? Então, resumindo, né? Uma loja ela tem que saber qual produto ela tem mais margem, qual ela pode vender, quanto ela pode investir em mídia, para ela chegar até a agência e passar pelo menos esse briefing básico. Né? Se a gente puder dar uma dica assim, para quem está nos assistindo, eu acho que isso que você falou é muito importante. Né? Dentro do seu portfólio, né, de produtos ou dos serviços que você oferece, faz o exercício para entender qual é aquele que tem mais procura, que tem melhor margem, né? Qual que é aquele que tem pouca procura e margem muito reduzida e um operacional custoso, né? Que são aqueles produtos, né? Assim, que eles chamam até de vaca leiteira, o produto abacaxi, que o pessoal fala assim, o que é bom você focar e o que não, né? Mas isso tem que ser um trabalho feito dentro de casa dos clientes. Tem que ser um trabalho feito primeiramente dentro de casa para depois vir até a agência, né? Porque algumas empresas acham que a agência vai vir resolver todos os problemas. Ela pode resolver muitos problemas, mas ela precisa entender primeiro o que está acontecendo dentro da empresa. Não é só deixar bonitinho, criar uma campanha maravilhosa para o Dia das Mães. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de planejamento interno para que se passe um briefing que resolva problemas, né? Porque senão vira um gasto, né? Então a gente quer que seja um investimento que tenha retorno. Perfeito, tá? Agora vamos falar sobre, a gente está falando de criatividade, né? Agência de publicidade, de comunicação, tem a autenticidade do conteúdo e agora com a IA tudo isso passa a ficar praticamente em xeque, uma grande discussão sobre direitos autorais, sobre identidade, sobre conceito realmente inovador. Como que você tem equilibrado o uso da IA para otimizar o operacional, mas sem perder a identidade e colocar os clientes, o que a gente vê muitas empresas hoje fazendo, que você percebe que é mais do mesmo e aí todo mundo se comunicando de forma muito igual? Eu acho que, até voltando um pouquinho no tempo, a tecnologia ela traz muitos benefícios. Não sei se a gente está com tempo para isso também. Sim, claro. Mas a gente voltar na época do filme, a gente tinha 36 fotos para tirar. Então a gente escolhia muito bem. Quando veio o digital, parece que a foto ficou banalizada. Muita gente falou, poxa, o pessoal tira foto de tudo agora, até de um prato de comida. Mas eu sempre enxerguei que é uma evolução. E quando você deu o poder de todo mundo ser um artista, um fotógrafo, a gente começou a descobrir novos talentos. Então, lógico que tem problemas, mas eu vejo vantagens. A mesma coisa com a IA. A gente tem um nível de produtividade muito alto. Ao mesmo tempo, a gente tem campanhas ou ideias muito genéricas. Só que se a gente souber utilizar e tiver pessoas capacitadas para isso, a gente tem um nível de produtividade e a gente tem uma qualidade que antes era alcançada com a Pixar, por exemplo. Então a gente tem exemplo de clientes em São Paulo que a gente chegou a propor. A gente pode fazer essa determinada animação, vamos dizer assim, a moda antiga. A gente vai renderizar o boneco, fazer uma marionete, fazer um movimento de lábios em sincronia perfeita, vai custar X. Ou a gente pode fazer com o recurso que temos hoje de IA, que vai custar 1/10 do valor. Então, esse assim, é muito importante. A gente consegue executar com mais velocidade, com menos orçamento e talvez trazer para aquela empresa que não tinha capacidade de fazer determinado tipo de trabalho, colocar em pauta. E esse ponto de comparação que você fez com
com a fotografia, eu achei sensacional, porque à medida que você democratiza, você tem uma quantidade muito maior de pessoas fazendo, mas ao mesmo tempo uma seleção melhor daquele material que está sendo feito. Olha, eu queria conversar muito mais com o Takao, queria falar um pouco, eu sei que só para fechar, a agência dele hoje está exportando criatividade para São Paulo, inclusive, isso demonstra a força do nosso interior, né? A força criativa da mão de obra que tem em Araçatuba, Rio Preto, Prudente, em todo o interior de São Paulo. Takao, foi um prazer falar com você. Eu, como já te disse, comecei a minha agência faz 1 ano e meio e me espelho muito em você. Então, poder ouvir você e levar o seu conhecimento para os nossos telespectadores é uma honra, um prazer. Deixo aqui mais uma vez o convite para as pessoas seguirem a Ritmo nas redes sociais. E já deixo aqui a porta aberta para a gente voltar a falar sobre comunicação, porque é sempre um assunto importante e essencial na vida de todos os empresários do Brasil. Obrigado. Obrigado você pelo convite e a porta está sempre aberta aqui na Ritmo. Obrigado e espero você na próxima semana com mais um Conexão Empresarial feito especialmente para você.